A contagem regressiva já começou. Em cada rua, em cada casa e em cada coração apaixonado por futebol, cresce uma emoção difícil de explicar. A Copa do Mundo está chegando e com ela vem a esperança, os sonhos e a expectativa de milhões de torcedores. O coração bate mais forte a cada notícia, a cada convocação, a cada treino. Quem vai levantar a taça? Qual seleção fará história? E quem será o grande campeão do mundo? Uma certeza já existe. A paixão pelo futebol vai unir nações, criar momentos inesquecíveis e fazer o mundo parar para assistir ao maior espetáculo do esporte. E nós seguimos acreditando, torcendo e sonhando, porque quando chegar a Copa do Mundo, a esperança veste verde e amarelo. Vamos, Brasil! Brasil! Eu me chamo Cleiton Alves e venho compartilhar algumas informações que Kaká, ex-jogador da seleção brasileira, e Galvão Bueno vai compartilhar neste exato momento. Fica até o final, porque no final do vídeo você vai se surpreender, tá bom? Então fica aí até o final e vamos acompanhar esta matéria realizada aqui por Galvão Bueno, tendo aí convidado o Kaká. Presta bem atenção e vamos juntos acompanhar neste momento, tá bom? Olha só aqui no cantinho da tela e já vou soltar aqui o vídeo para que você possa acompanhar junto comigo. Presta bem atenção. Vamos lá. Bem, amigos da Esportes, mais um campeão do mundo está comigo para falar da Copa do Mundo da FIFA. Além de campeão, ele conquistou também os 2 maiores prêmios do futebol internacional. A bola de ouro da revista France Football e a eleição da FIFA de melhor jogador do mundo. E isso foi em 2007, quando ele jogava no Milan, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Para contar essa e outras façanhas, bater um papo muito legal, meu amigo querido, vou chamar, vem para cá, Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Meu amigo Kaká, chega aí. Tudo bem, garotão? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Quem aqui não lembra dessa voz marcante de Galvão Bueno narrando aí o jogo da seleção brasileira, hein? Quem não lembra aqui, por exemplo, do Kaká, um grande jogador que foi aí na seleção brasileira. Vamos acompanhar aqui os momentos aqui, daqui a pouquinho eu vou compartilhar e é importante também que está aqui no final desse vídeo. Bom demais te receber, sente, por favor. Obrigado. Fique à vontade. Vamos levar um papo. Olha a pergunta que Galvão Bueno vai fazer para Kaká. De bola aqui. Ah, que legal. E a primeira pergunta é que eu faço para todo mundo que senta aí. Facinha. Facinha? Tranquilo, moleza. Moleza, vamos lá. Moleza, moleza. O que é preciso fazer para ganhar uma Copa do Mundo? Facinha essa, começar assim. Galvão, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Sempre bater papo com você é sempre uma grande alegria. E começar com uma pergunta dessa, então, melhor ainda. Não tem receita para ganhar uma Copa do Mundo. Então a gente sabe muitas coisas e muitos ingredientes que precisam ser feitos para você tentar ganhar uma Copa do Mundo. Então eu acho que eu começaria com a formação do elenco. Eu acho isso muito importante. E não falo do elenco só dos atletas, falo do elenco em geral, dos treinadores, da comissão técnica. Da família toda. Da família toda, de todo o contexto que vai conviver ali durante esse período dos 50, 60 dias de Copa do Mundo, porque depois tudo desce a partir do elenco, dessa formação, dessas pessoas que vão estar ali. Que aí eu incluo a preparação, que realmente é fundamental, você fazer uma boa preparação para uma Copa do Mundo. E aí você ter as ferramentas e a habilidade para ir lidando conforme as situações vão surgindo e aparecendo. Percebeu qual o segredo para jogar bem, né? Se destacar no time ou ser convocado, né? Para poder ser convocado para jogar na seleção brasileira. Olha que interessante essas informações que Kaká ele trouxe para a nossa atualidade, para o nosso presente hoje. Aonde eu quero chegar com essa mensagem, né, com essas
informações de Kaká com a pergunta feita de Galvão Bueno. Amigos, nós, por exemplo, assim como cada brasileiro e cada pessoa dos 4 cantos desse mundo, né? Os países aí que estão convocados para jogar na seleção. A expectativa, as emoções, a paixão, né? O maior espetáculo do esporte, que é a Copa do Mundo. O mundo inteiro vai parar para poder assistir aqui a Copa do Mundo. O que é interessante é que foi convocado aqueles que se destacaram melhor nos times, que tem habilidade, que corre, que se destaca, que faz mais gol, que defende, que ataca, enfim. Amigos, a pergunta que eu faço para você é: a expectativa está muito grande para o início da Copa. E a expectativa agora trazendo para o lado espiritual. Como que está a sua expectativa em relação a fazer parte do reino celestial? Como está o seu coração ao saber que em breve Jesus virá sobre as nuvens dos céus? Como que está o seu coração? Está acelerado? Está ansioso? Está aí na expectativa, trabalhando para o Senhor? Olha o que diz, por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz assim, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui. 22, versículo 12 diz, ó. Olha que texto incrível. Versículo 12 diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Uau, que interessante. Veja que para nós jogarmos no time do nosso Jesus, existem alguns dons distribuídos, mas também existem os frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo que está em Gálatas capítulo 5, e os dons concedidos por Deus que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Já em Gálatas capítulo 5, nós vamos ver ali que os frutos do Espírito é mansidão, alegria, domínio próprio, paz, enfim, é uma série de coisas para nós jogarmos no time do nosso mestre. E o time que foi convocado, você foi convocado, você que é cristão, você foi convocado para salvar outras pessoas e trazer para esse time a qual Jesus joga ao nosso favor, que é salvar pessoas do pecado e serem guiadas no serviço. A nossa missão é despovoar o inferno e povoar o céu. Precisamos jogar na mesma direção, unidos. Alguns com a habilidade de pregar, de cantar, de testemunhar, de orar, de visitar, estudar a Bíblia, cada um aí com os seus dons, avançando na pregação do Evangelho, apressando a breve volta de Jesus. Olha que interessante essas informações que eu quero compartilhar com você neste momento. Deixa eu só fechar aqui a tela para que você possa acompanhar comigo aqui essas informações. Presta bem atenção. O que é necessário para ser salvo? Algumas pessoas provavelmente já se perguntam: o que eu devo fazer para ser salvo? Você lembra de uma pergunta que um jovem rico fez, né, para o próprio Jesus? Então, a primeira característica para você ser salvo é crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16, é um texto bem conhecido. O primeiro passo é você crer em Jesus. E o segundo passo é arrepender-se dos seus pecados. Quais pecados? Aqueles que te faz separação entre Deus e você. Arrependei-vos verdadeiro. Arrependimento verdadeiro envolve reconhecer o pecado e desejar abandoná-lo, né? Então, o segundo passo é arrepender-se dos seus pecados. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados
os vossos pecados. Então, quem vive na prática do pecado, infelizmente, não herdará o reino celestial. O terceiro é nascer de novo. Aqui é o que é importante, porque o próprio Jesus, ele deu esse exemplo. Ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. O quarto passo é permanecer em Jesus. Diz assim, ó, a vida cristã não termina na conversão. Ou seja, uma vez batizado para sempre salvo? Não. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o capítulo 15 de João, versículo 14. Então, o quarto passo é permanecer firme em Jesus. E o quinto, diz assim, obedecer por amor, né? A obediência não compra a salvação, mas é o resultado dela. João 14, versículo 15 diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama Cristo, você precisa obedecê-lo. Você precisa guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Não é um fardo, como muitos dizem, né? Que é impossível de guardar. Não, você precisa fazer esforço para viver segundo a vontade do Pai Celestial. Amigos, outro pensamento importante, olha o que diz aqui, né? O que Ellen White escreveu no livro, Caminho a Cristo. A condição para obter a misericórdia de Deus é simples, justa e razoável. O Senhor não exige de nós alguma coisa penosa para que alcancemos o perdão dos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para recomendar nossa alma ao Deus do céu. Mas aquele que confessa e abandona o pecado alcançará misericórdia. Outro pensamento importante aqui, que é interessante, Caminho a Cristo, ela diz, não somos salvos pela obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus, recebido pela fé, mas a obediência é o fruto da fé. Amigos, um pequeno resumo para a gente finalizar aqui é, para entrar no céu, segundo a Bíblia, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, arrepender-se dos seus pecados, nascer de novo no Espírito Santo, permanecer em comunhão com Cristo e, por último, demonstrar fé por meio de uma vida de obediência e amor. Amigo, olha que interessante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Que Deus ele te abençoe. Então está aqui informações chaves para que você possa ter a sua garantia no reino celestial. Eu vou repetir. O primeiro passo, aceitar Jesus. O segundo, arrepender-se. Terceiro, nascer de novo, ser batizado. Quarto, permanecer. E quinto, mostrar fé por meio de uma vida e obediência e amor, guardando aí os seus mandamentos. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui. Foi importante? Foi interessante? Gostou? Então curte aí o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem importante, que para mim é importante, acredito que para você também. Por isso, curte o vídeo, comenta e não esquece de compartilhar também, tá bom? E vamos lá, rumo à grande vitória na Copa do Mundo. Vamos lá, Brasil!